preparando 2025. Nós estamos já às portas do novo ano. Hoje é dia 1º de dezembro. Você sabia disso? Já vencemos 11 meses e agora estamos já no decurso do último mês. O que temos feito ao longo do ano já está na presença de Deus. Mas o que Deus espera daqui para frente será mais impactante ainda do que foram esses 11 meses de serviço, de trabalho ao Senhor. Cartas à Igreja é a série que também estamos pregando neste tempo, as diretrizes de Deus para a sua igreja. E hoje chegamos à igreja fiel, à igreja de Filadélfia, a igreja fiel e verdadeira, a igreja que perseverou em meio a muitas lutas, muitas dificuldades, muita pobreza, mas ela que parecia ser fraca, era forte. Ela que parecia não ter nenhum vigor, estava fortalecida porque estava enraizada em Jesus. Talvez essa seja a sua condição. Para algumas coisas você está frágil, para algumas coisas você não tem força, para algumas coisas você não vai conseguir reverter, mas você crê em Deus e Ele vai reverter para você. Eu vou repetir. Talvez você ainda esteja no cântico anterior. Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue reverter. Somos fracos, frágeis, não conseguimos, não temos como fazer. Mas nós dependemos de Deus e Ele reverte as coisas a nosso favor. Isso aí. Vamos juntos então ao texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13, que é o comando de Deus para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que Deus abençoe o seu texto, a tua palavra no nosso coração. Conquanto saibamos que a carta foi escrita à sexta igreja mencionada por João, a igreja que estava na Ásia, nós sabemos que a palavra de Deus é eterna. Ela alcançou os cristãos da Filadélfia, mas alcança o nosso coração hoje também. E vai alcançar as próximas gerações. Portanto, eu e você devemos nos apresentar diante de Deus nesta manhã de ceia, como fiéis, santos, separados,
totalmente dedicados a Ele, sem manchas, sem máculas, mas desejosos de sermos encontrados e achados nele, irrepreensíveis, fiéis a toda prova. Filadélfia era este exemplo para nós hoje, e nós devemos ser este exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Nós devemos olhar o nosso testemunho como aqueles que sabem que há uma grande nuvem observando os nossos passos, como nos portamos, como nos comportamos, como vivemos. A marca da cidade de Filadélfia era a honestidade, fidelidade, sinceridade. Era uma marca, era um caráter daquela cidade. E esta marca, este caráter, esta verdade, esta fidelidade, esse amor fraternal que estava entranhado na cidade, a igreja também vivia exatamente dessa forma, não apenas para a terra, mas sobretudo diante de Deus. Ela era uma igreja aprovada, cidade aprovada e a igreja diante de Deus também aprovada. Queridos, nós podemos ainda fazer muitas coisas pela nossa cidade. Vocês não têm ideia da minha alegria quando na quinta-feira, às 5 da tarde, já tínhamos 2 ou 3 pessoas aqui aguardando. E eu falei assim, vocês vieram para alguma coisa? Vai ter alguma coisa aqui agora? Nós agendamos uma consulta com o doutor Paulo. Aí eu falei, que bênção. E ele já estava atendendo. E eu disse para ele depois, olha, um dia vai fazer uma fila enorme aqui no quarteirão. Sabe aonde eles vão vir, irmãos? Para a porta das ovelhas. A igreja pode fazer muito mais. Nós já temos, e graças a Deus por isso, os irmãos que são da área do direito, já estão trabalhando, já estão servindo. As causas que pareciam impossíveis já estão sendo solucionadas, resolvidas em pouco tempo. Este é o papel da igreja. Você que é marceneiro, você pode abençoar adolescentes e jovens para aprender a profissão. Eu que sei fazer alguma coisa com artes, posso ensinar também. Pastor Moisés, que entende da área muito mais do que eu, pode ensinar também. O que você pode ensinar a alguém, não morra com você, não leve para a cova. Passe adiante e você vai fazer com que muitas pessoas glorifiquem o nome do Senhor, agradeçam ao Senhor por sua vida. Uma igreja que faz diferença na cidade, ela vive em comunhão perfeita entre si e com Deus, mas ela reflete a luz de Cristo na cidade, aonde ela está. E aquela igreja, e você vai aprender um pouquinho mais sobre a história dela e como ela foi fundada. Iniciaremos então a apresentação da 6ª Igreja de Jesus em solo asiático pelo significado histórico do seu nome, Filadélfia, grego, que significa literalmente amor fraterno, amor entre irmãos. Filadélfia foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumênides II de Pérgamo. Ele reinou de 197 a 160 a.C. Eumênides II batizou a cidade em honra ao seu irmão, que seria seu sucessor, Átalo II, que reinou de 159 a 138 a.C., cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadelfos, que significa literalmente alguém que ama o seu irmão. Filadélfia ficava no distrito administrativo de Sardis, ou na nossa versão, Sardes. Em 17 depois de Cristo, a cidade sofreu muito com um terremoto, e o imperador romano Tibério a dispensou de pagar impostos. Em resposta à empatia do imperador romano, a cidade concedeu muitas honrarias ao imperador Tibério. O reconheceu e fizeram muitas coisas boas para ele também. Fruto dessa lealdade e fidelidade, a cidade passou por outros imperadores romanos, Calígula, Vespasiano e Caracalla, recebendo a mesma benevolência de Roma. Era uma cidade excelente, era uma cidade fiel, era uma cidade que não tinha mancha nenhuma
nem diante de Roma e nem diante de ninguém mais. Esta cidade marcou tanto a história do cristianismo, que quando a igreja de Cristo foi ali instaurada, era necessário que Jesus se apresentasse acima do nível daquela cidade. Jesus é santo. Jesus é separado de todas as coisas. Por mais que nós sejamos muito bons, de caráter ilibado, num nível muito acima, elevado acima de todas as pessoas, ainda assim, sem Jesus, nós estamos perdidos. Mas Ele nos santificou, nos regenerou, nos transformou a nossa vida, o nosso caráter, o nosso pensamento. Ele está trabalhando no nosso coração, Ele nos santifica manhã após manhã. E seremos muito felizes que, além de fugirmos da aparência do mal, praticarmos o que é certo. Não é apenas fugir do errado, é manifestarmos o céu na terra, é demonstrarmos o quanto amamos ao Senhor por meio do nosso serviço às pessoas, é fazermos mais do que temos feito, só que pelo viés da gratidão, não para alcançar algo, porque já temos tudo. Ele já nos deu poder, força, autoridade. Agora é hora de orarmos pelos enfermos, agora é hora de irmos ao hospital, agora é hora de irmos ao sepultamento, agora é hora de darmos as mãos, agora é hora de irmos aos hospitais visitar as pessoas, agora, porque você e eu estamos aqui para isto, para fazermos as boas obras. Nós fomos separados por Deus para isso. Manifestar a glória dele é mais do que vir à igreja, é levar outros a conhecerem a igreja de Cristo que está dentro de nós. O reino de Deus que está dentro de você precisa ser manifestado por meio das suas ações, por meio da sua prática de vida. Fruto dessa lealdade, então, ela alcançou outros impérios e foi vivendo uma vida de excelência. Assim como a cidade, a igreja de Filadélfia notabilizou-se por sua perseverança na fé em Jesus e total lealdade aos parâmetros e diretrizes do seu Rei eterno. A igreja de Filadélfia sabia que não havia apenas um nível aqui natural, horizontal, havia um reino que era eterno e ela era então súdita desse reino, ela era fiel também. E quando o profeta, o apóstolo João escreveu a ela, e dizendo, olha, fiquem firmes, vocês vão ter tribulação aí, vai vir uma perseguição terrível, fiquem firmes, vocês vão passar por privações. A Bíblia diz, revelação de Jesus, eles permaneceram fiéis. Você também permanece fiel na tribulação? Hein? Você permanece fiel? Você continua agradecendo a Deus, como Jó fazia? Receberemos dele as coisas boas? E não receberemos também as coisas que não são tão boas assim? Se nós estamos diante de um Deus vivo, soberano, todo-poderoso, e nós somos filhos dele, não devemos temer o que possa vir, ou o que possamos vir a padecer, ou a sofrer. O mais importante é que você se mantenha fiel. O mais importante é que você continue se separando para o Senhor. O mais importante é atribuir a Ele todas as coisas. O mais importante é agradar-lhe em tudo, sobretudo nos dias em que naturalmente não era para a gente frutificar. Lembra quando Jesus foi buscar um fruto? O texto vai dizer claramente, não era o tempo de figos. Podia justificar, não podia? Podia ou não? Não era o tempo. Só que eu e você somos chamados a frutificar a tempo e fora de tempo. É quando está tudo propício para você dar um glória a Deus, e você dá, mas também quando não está tão propício assim, você continua glorificando a Deus. Você continua agradecendo. Você continua servindo. Você continua avançando. Você continua fazendo aquilo que agrada ao Senhor.
No meio de muitas tribulações é que nós vamos ser provados e também aprovados em nome de Jesus. Nós vamos passar por lutas. O amor fiel e a lealdade verdadeira da igreja estamparam a abertura da carta. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Eles tinham esse emblema, a cidade tinha esse emblema, a igreja também tinha, mas Jesus elevou o nível. Eu sou o verdadeiro. Porque por mais que você se sinta alguém irrepreensível e de caráter lá nas alturas, uma pessoa boa, você se sente às vezes tão bom, que você nem consegue enxergar pecado em você. Olha, eu não sei, onde é que eu estou pecando? Já está pecando, nem sabe. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A gente não vive na prática do pecado. A gente não vive planejando pecar. O pecado na nossa vida é realmente um acidente de percurso. Mas a gente não trabalha para pecar. A gente trabalha para acertar. Por isso que aqui a gente afirma: as pessoas são mais importantes do que o que elas fazem ou deixam de fazer. Nós queremos acertar. Melhor do que não pecar é acertar o alvo diante de Deus. Pois quando estamos nos sentindo fracos, abatidos e sem nenhum vigor, o poder sobrenatural da fé nos levará a acreditar e depender do único que pode nos socorrer e abrir portas onde a princípio não existe. Não existe porta. Ele vai lá e abre a porta. Está tudo trancado, não tem por onde passar. Ele vai lá, cega os guardas, faz uma movimentação, os discípulos são retirados do cárcere e estão lá de manhã pregando a palavra. Quando os discípulos estavam acuados, quando eles estavam dentro lá da sala, orando, buscando, com medo da perseguição, vai vir a perseguição, eles foram surpreendidos com a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou e disse: paz seja convosco. A gente fica arrepiado. Sabe por quê? Quando a gente serve a Jesus, não existe porta fechada. Não existe parede intransponível. Não existe muralha que possa ficar de pé quando Deus dá a ordem. Não há. Mas a minha fidelidade e a tua fidelidade a Ele, a nossa fé é que nos faz vencer. A nossa fé nele, firmados nele, crendo nele, esperando nele, aguardando nele. Não temas, crê somente. Fale isso aí para o teu irmão, fala, ministra sobre a vida dele. Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia, apenas creia, 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 creia. O que parece que não vai, vai. E aquilo que você queria muito e que ele fechou a porta, agradeça. Fala para o teu vizinho aí, agradeça. Agradeça. Porque quando ele fecha uma porta que um filho queria tanto, não tem quando você, que é pai, que é mãe, filho quer tanto uma coisa, você não pode dar naquele momento, porque você sabe que o filho ainda não está pronto. Quem faz assim também? Deixa eu ver. Você sabe que o filho não está pronto para receber aquilo ali, aí você não dá. Você vê seu filho chorando, você vê seu filho aborrecido, seu filho fica até de mal com você. Seu filho já ficou de mal com você? Hein, Léo? Algum filho já ficou? Pastor Moisés, já estou vendo que ficou. Deixa eu ver. Seu filho, Jonathan, já ficou? Fica, sabe por quê? Você não quer o mal dele, você quer o bem. A percepção dele, meu pai, poxa, não quer fazer, não quer me dar. Mas você sabe por que você está agindo assim. Agora, se nós, sendo maus, nós somos maus, e sabemos dar coisas boas, e raciocinamos e pensamos para o tempo certo, imagine Deus que vê além da curva, nós não conseguimos enxergar,
Eu não sei o que está acontecendo aqui no pátio. Deus sabe. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas Deus sabe. Ele sabe o quanto você tem sido fiel, o quanto você tem buscado, o quanto você quer acertar, o quanto você gostaria de ser melhor ainda do que você é. Ele sabe todas as coisas. E nós precisamos apenas de uma coisa hoje, queridos. É nos preparar para adorá-lo em todo o tempo. Servi-lo em todo o tempo. Buscá-lo em todo o tempo. Amá-lo em todo o tempo. Nunca colocarmos o nosso Deus contra a parede, até porque não dá. Não dá. O máximo que eu e você podemos e devemos é permanecer fiéis. Fiéis. O que Ele quer é que sejamos fiéis, santos, separados para a sua glória, para o seu louvor. Jesus possui todas as chaves para abrir portas aos seus fiéis e sinceros servos. Vamos juntos preparar nossa jornada para 2025, observando a vida dessa igreja que, em razão da sua fidelidade a Jesus e perseverança na fé, diante das mais diversas perseguições, sua fragilidade e pouca força, tornou-se a grande e poderosa igreja aprovada, porque dependia de Jesus. Porque foi fiel a Jesus. Porque colocou Jesus como centro da sua vida. Porque atribuía a Ele as suas conquistas e as suas vitórias. Você vai aprender ao longo desta série de mensagens que a igreja de Filadélfia, ela não foi perseguida pelo império. Você viu que ela era de uma conduta tão excelente, que ela recebeu benesses de um império que era opressor ao extremo. Mas ela era a menina dos olhos do império. Ela era muito bem vista, muito bem quista. Quem perseguiu a igreja foram os judeus, aqueles que queriam que os cristãos se tornassem praticantes da lei de Moisés. E nós vamos avançar muito sobre isso. Deus vai falar muito ao seu e ao meu coração, e nós vamos entender que é pela graça que nós somos salvos. Nós vamos entender que não é por causa da nossa fidelidade humana, não, é porque Ele fez uma aliança comigo e contigo. Por isso que nós aqui acreditamos, e eu quero que você entenda isso por esta linha de pensamento. Aqui ninguém perde a salvação, queridos, porque você está salvo. Eu vou repetir isso. Quem está salvo, está salvo. Vou falar mais uma vez. Quem foi salvo em Jesus, está salvo para sempre, eternamente. Não tenha dúvida do que Deus te prometeu. Não tenha dúvidas da palavra, do que está escrito. Não tenha dúvida. Se você aprendeu de outra forma, nós podemos ter o dia todo hoje. Eu não, mas o pastor Mário. Para te explicar que nós somos salvos. Já imaginou? Estou salvo. Pequei, perdi a salvação. Se eu morrer agora, eu estou morto. Não, irmãos. Você está salvo. Porque Ele te salvou. Mas pastor, e quem está na igreja e está fazendo assim, 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 assim? Assim, assim, assim e assim, assim, assim. Você vai ver ao longo dessa série para onde vão. Eu estou dizendo que quem está salvo manifesta a salvação. Quem está salvo, pelo fruto você conhece. Pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, em teu nome. Quem se lembra disso? Levanta a mão. Eu não quero ser esse. Você quer ser esse? Então, continue firme e fiel. Você está salvo.
Você já está salvo. Mas não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Parece até política, né? E também não fique no centro, não. Se é para falar de política, é nem direita, nem esquerda, nem no centro, mas para o alto. Aleluia! Para o alto, olha para cima. Jesus, autor e consumador da tua fé e da minha fé. É sobre Ele, tudo é sobre Ele. Nada é nosso, queridos.